Então, vamos pensar aí algumas situações. Primeiro, tem uma relação aqui que está bem fácil, que A nada mais é do que a soma das projeções M e N, né? Que está bem na cara. Se A é a hipotenusa, M é uma projeção, N, aqui, ó, somando M e N, eu tenho o A. Então, uma relação é A igual a M mais N, tá? Então, isso é uma relação que a gente tem aqui no triângulo retângulo. Uma outra relação que a gente tem aqui também, a gente tem o A, que é a hipotenusa, e o B, ele é cateto adjacente com relação ao ângulo C, tá? Vamos pegar o ângulo C aqui como referência. Então, aqui, ó, se o A gente tem a relação de B, o cateto adjacente ao ângulo C, por A, e vamos pegar essas mesmas partes desse triângulo menor aqui, tá? Então, aqui, quem que é a hipotenusa, ó? É o B. Então, o B já vai embaixo, que ele corresponde ao A, tá? Eles têm semelhança, eles têm uma mesma proporção, por isso que a gente consegue fazer essa relação. Então, aqui, ó, a gente tem que o B está para A, assim como o B aqui, ó, que é a hipotenusa, né? Na verdade, a gente vai pegar... Aqui a gente tem o ângulo C, ó. Veja bem, a gente tem o mesmo ângulo que a gente vai pegar como referência. Quem que é o cateto adjacente a ele? O N, né? Então, a gente tem N está para B. Que B é hipotenusa. Então, ó, cateto adjacente, hipotenusa, tá? Cateto adjacente ao ângulo C, hipotenusa. Então, a gente tem essa relação, ó, em cima, cateto adjacente, embaixo, hipotenusa. Então, vendo essa relação, multiplicamos cruzados e a gente vai ter a relação aqui, ó. B vezes B vai dar B ao quadrado, igual a A vezes N. Então, aqui achamos uma relação desses triângulos. Então, agora, a gente vai fazer essa mesma relação entre o triângulo grande e esse outro triângulo, tá? É aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o ângulo B como referência. Então, a gente tem aqui, ó, mesma coisa aqui, ó. Aqui, nesse caso, quem que é o cateto adjacente ao ângulo B? É o C, tá? E aqui, o A continua sendo hipotenusa. Então, a gente tem a relação aqui, ó, que C está para A, assim como... Então, aqui, ó, C é o adjacente, A é o oposto, é a hipotenusa. E aqui, ó, pegando o mesmo ângulo B aqui, tá? Então, nesse caso, quem que a gente tem aqui? Quem que é o cateto adjacente ao ângulo B, ó? O M. Então, M está para... Quem que é a hipotenusa desse triângulo? O C. Então, tendo essa relação, a gente multiplica cruzado aqui. E teremos C vezes C, C ao quadrado, igual a M vezes A. Então, aqui a gente tem mais uma relação métrica fundamental. Aqui ainda, ó, analisando esses dois triângulos, a gente pode pegar, a partir do ponto B aqui, ó, o cateto oposto também, fazer a mesma coisa com o cateto oposto. Então, a gente tem aqui, ó, B é o cateto oposto do ponto B, e o A continua sendo hipotenusa. Então, a gente tem relação aqui, ó, B sobre A, igual a, analisando aqui, ó, a partir do ângulo B. Quem que é o cateto oposto? O H, certo? H por, quem que é a hipotenusa? O C aqui, né? Então, esse aqui é a hipotenusa, ó. Então, dividido por C. Fazendo a relação, a multiplicação cruzada aqui, a gente tem que B vezes C é igual a A vezes H. Então, aqui geramos mais uma relação fundamental aí do nosso triângulo retângulo. E ainda podemos fazer essa mesma relação desse com esse triângulo menor aqui, tá? Então, aqui, ó, do triângulo ABC, não, vamos analisar o C agora como o ângulo, tá? A gente tem aqui, a gente já fez a relação do cateto adjacente pela hipotenusa, a gente pode fazer do cateto oposto pela hipotenusa. Então, o que que a gente tem aqui, ó? C por A vai ser igual a, aqui pegando o ângulo C também, quem que é o cateto oposto? O H, né?
Quem que é a hipotenusa? O B. E aqui, ó, se vocês forem reparar, ó, vai dar a mesma coisa que esse daqui, tá? Então, aqui, ó, C vezes B, ou B vezes C, igual a A vezes H, tá? Então, ele gera essa mesma relação, fazendo com os dois triângulos. Ainda podemos fazer análise entre os dois catetos, tá? Então, aqui, os dois catetos do triângulo maior, a gente tem C por B, pegando esse outro triângulo aqui de cima, OAC, tá? Então, a gente tem aqui, ó, quem que são os catetos aqui? O N e o H. Só que aqui, ó, a gente tem que saber, para montar a ordem certa aqui, para saber quem que vai em cima e quem que vai embaixo, a gente precisa saber se a gente usou cateto adjacente ou cateto oposto. Então, vamos pegar o ângulo C aqui como referência, porque é o mesmo ângulo daqui, tá? Então, vamos pegar o ângulo C como referência, a gente usou dele em cima cateto oposto, embaixo o cateto adjacente. Então, aqui, ó, quem que é o cateto oposto ao ângulo C? O H. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo C? É o N. Então, aqui, ó, fazendo a relação, a gente tem que H vezes B é igual a C vezes N. Se a gente fazer a mesma coisa com relação a esse outro triângulo aqui, ó, AOB, então a gente tem a mesma coisa aqui, ó, que C está para B, assim como pegando o ponto B agora como referência, tá? Em cima aqui, ó, tá o adjacente que é o B, sobre o cateto oposto ao B, tá? Então, pegando o B aqui, então a gente tem o M como cateto adjacente por H, que é o nosso cateto oposto. Então, aqui a gente tem aqui, ó, C vezes H igual a B vezes M, tá? Mais uma relaçãozinha aí. Então, dá para tirar inúmeras relações com relação a esses triângulos. E ainda uma última aqui que a gente pode fazer entre os dois triângulos menores. Onde a gente tem aqui, ó. Então, entre os triângulos menores, a gente também pode fazer essas relações. Então, a gente pode pegar aqui, ó, do ângulo C aqui, tá? Lembrando que aqui a gente só vai mudar a posição do ângulo. Então, do ângulo C aqui o ângulo C vai ser o mesmo que o A, tá? Então, do ângulo C, a gente pode pegar aqui o cateto adjacente por hipotenusa, que a gente vai ter N por B, que vai ser igual a, pegando o mesmo ângulo referente ao C aqui, que aqui é o ponto A, a gente vai ter cateto adjacente, que é o nosso H aqui, ó, sobre a hipotenusa C. Temos N vezes C igual a H vezes B, que é a mesma coisa que a gente já encontrou aqui, tá? Ainda pegando os catetos aqui, o que a gente tem aqui, ó, com relação ao ângulo C ainda, tá? Então, a gente tem aqui os nossos catetos, é o N e o H, então N sobre H, onde N é o nosso cateto adjacente, e aqui os nossos catetos é H e M, só que aqui, ó, o cateto adjacente é o H. Então, multiplicando cruzado, a gente tem, ó, H vezes H dá H ao quadrado, igual a N vezes N. E ainda a gente tem, por último, né, o cateto, a gente fez aqui cateto adjacente por hipotenusa, a gente tem o cateto oposto pela hipotenusa, que vai dar a mesma coisa do que já passou, na verdade, né, de um dos cálculos que já foi, mas vamos fazer aqui. Então, aqui a gente pode pegar ainda, então, com relação ao ângulo C, tá? O cateto oposto, que é o H, pela hipotenusa B, que vai ser igual, aqui usando o ângulo A, que é o mesmo que o C, cateto oposto, que é o M, pela hipotenusa, que é o C. Então, a gente vai gerar aqui, ó, H vezes C igual a M vezes B, que é a mesma coisa que já foi visto aqui, tá? Então, essas são as relações que a gente consegue tirar dentro desses três triângulos para poder calcular aí qualquer parte faltante dele, tá? Além dessas, a gente tem aquela que a gente mais fala, né? Que é o nosso Teorema de Pitágoras. Lembrando que Teorema de Pitágoras, ele diz assim, ó, que o quadrado da hipotenusa, tá? Eu sei que tá um retângulo aqui, ó, mas imagine que isso aqui é um quadradão.
Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, A, que é a nossa hipotenusa aqui. A, B e C, é isso. Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, o famoso teorema de Pitágoras, que a gente usa muito no triângulo retângulo. E, além disso, a gente consegue tirar uma outra fórmula com relação à altura e aos catetos, tá? Que é assim, ó, vamos pegar a fórmula base de Pitágoras aqui e vamos isolar o A primeiro. Então, para isolar o A, a gente precisa tirar esse expoente 2. Para isso, a gente passa do outro lado como raiz, tá? Mais C ao quadrado. Agora, a gente pega, por exemplo, essa fórmula aqui, ó, B vezes C igual a A vezes H, e vamos isolar o A ali também. Então, a gente tem B vezes C igual a A vezes H. O A, para mim isolar, eu preciso pegar o H e passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho B vezes C sobre H igual a A. E agora, eu pego esse valor de A aqui, ó, e substituo no lugar desse A. Então, a gente vai ter assim, ó, B vezes C sobre H igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Raiz, né? A raiz eu posso passar para o outro lado de novo como potência. Então, eu vou ter assim, ó, B vezes C sobre H, tudo isso com expoente 2, igual a B ao quadrado mais C. Então, deixa eu subir aqui mais a tela. Então, fazendo isso, é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, B ao quadrado vezes C ao quadrado sobre H ao quadrado igual a B ao quadrado, aqui faltou o quadrado, mais C ao quadrado, tá? É a mesma coisa. Para mim conseguir simplificar essa expressão aqui, eu posso multiplicar tudo do lado de cá e tudo do lado de cá, por B ao quadrado vezes C ao quadrado. Então a gente vai multiplicar tudo aqui, ó, por aqui o H ao quadrado eu permaneço, vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado, B ao quadrado vezes C ao quadrado, B ao quadrado vezes C ao quadrado. Então, a gente multiplicou, dividiu tudo, multiplicou tudo, os denominadores que aqui é como se fosse 1, por B ao quadrado, C ao quadrado, tá? E aqui em cima a gente repete. Então, pegando mais espaço aqui. Agora, como eu tenho uma multiplicação aqui, ó, eu consigo cortar, ó, B ao quadrado, C ao quadrado. Então, aqui, se eu dividir B ao quadrado por B ao quadrado e C ao quadrado por C ao quadrado, minha resposta fica 1, mas aqui sobrou o H ao quadrado. Então, ficou 1 sobre H ao quadrado. Aqui, ó, eu posso cortar o B ao quadrado. B ao quadrado dividido por B ao quadrado me dá 1 também, só que aqui sobra o C ao quadrado. Aqui, ó, C ao quadrado dividido por C ao quadrado vai me dar 1 também, mas me sobra o B ao quadrado. Então, essa é uma última relação aí que pode existir entre a altura e os catetos dentro de um triângulo retângulo. Espero que vocês tenham compreendido, é bastante coisa, às vezes eu sei que a gente se perde, mas o importante é saber de onde está vindo todas as relações que a gente consegue montar ali do triângulo, lembrando que a gente precisa definir exatamente se a gente está pegando o cateto, qual cateto, a hipotenusa, montando em cima, se você montou na primeira relação, em cima cateto, embaixo hipotenusa, do outro lado tem que ser igual, em cima cateto, embaixo hipotenusa, para não dar erro na hora de fazer a multiplicação cruzada, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!